Bem-vindo a esse canal, meu nome é Jéssica, professora designer de amigurumis, e nesse vídeo nós vamos fazer a parte 2 da nossa câmerazinha amigurumi. Então se você ainda não viu a parte 1, vai lá no nosso canal ou então vem um vídeo aqui anterior para você aprender a fazer a primeira parte. Então bora logo pro vídeo? Então aqui no último vídeo nós fizemos todo o corpo da nossa câmera e agora antes de colocar enchimento e fazer a costura aqui de fechamento, nós vamos fazer a lente, porque fica muito mais fácil de costurar quando ele ainda está aberto e vazio, tá? Então, pra gente fazer isso, nós vamos precisar aqui do fio Amigurumi Soft na cor preta. E nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, aqui fiz os meus 6 pontos baixos e agora na segunda carreira nós vamos fazer 6 aumentos e essa carreira aqui vai ficar com 12 pontos baixos no final. Finalizei aqui minha segunda carreira com 12 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes e essa carreira aqui vai ficar com 18 pontos. Então, aqui, ó, finalizei a minha terceira carreira com 18 pontos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma parte branca, mas antes disso, eu vou vir aqui, ó, nesse fio preto, eu vou cortar ele com um tamanho razoavelmente grande, porque eu vou usar ele para fazer uma costura. Então, finalizei aqui, vou vir puxar o meu fio. E agora eu vou precisar daquela agulha de tapeçaria. A gente dá uma escondida aqui nesse degrau. Então, como é que a gente vai fazer? Aí já vim aqui pela frente e a gente vai contar aqui, ó. Esse é o meu primeiro ponto da minha carreira, eu vou pular ele e vou entrar aqui no segundo ponto da minha carreira. Agora que eu entrei, eu vou vir aqui com ele e voltar no meio do primeiro ponto que eu fiz, que é aquele ponto onde a gente fez o aumento. No caso, seria o último ponto da minha carreira. Então, vamos repetir aqui, caso você não tenha entendido, ó. Eu entrei aqui com a minha linha no segundo ponto da minha carreira, puxei, e agora eu vou vir com a minha agulha e entrar no meio do meu último ponto da minha carreira, que é onde que eu finalizei. Ó. E vai ficar dessa forma. Agora eu vou simplesmente reservar esse restante de linha, porque eu vou precisar dele para costura. E a gente vai vir aqui com o fio Amigurumi Soft na cor branco. E vamos... fiz aqui o nó corrediço. E agora a gente vai vir aqui em qualquer lugar, de preferência que não seja no mesmo onde que a gente já fez, já finalizou, tá? A gente vai entrar aqui na alça de trás, porque agora a gente vai trabalhar com ponto sobre ponto em BLO. Então, a gente vai trabalhar apenas pela alça de trás. Então, aqui, ó, é só você fazer um ponto sobre cada ponto pela alça de trás, tá? Pegando apenas a alcinha de trás, até completar aqui toda a volta. Observa que eu já tô escondendo aqui o meu fio, ó, enquanto eu confecciono. Então, para me fazer isso, é só vir aqui com a minha agulha, passo a minha linha por cima da agulha e faço o meu ponto normalmente, que aí assim vai segurando essa linha aqui que tá sobrando. Então, aqui, ó, eu cheguei nessa parte aonde que tá saindo o meu fio para costura. O que eu vou fazer? Vou trabalhar normalmente aqui, ó. Vou vir aqui em cada um desses pontinhos e vou simplesmente fazer um ponto. Cheguei aqui no final, vou vir aqui, ó, cortar. Eu vou vir com a minha agulha de tapeçaria de novo. E agora é só você vir aqui, ó, onde que você fez o nó corrediço. Entrar aqui, ó, da parte da frente para a parte de trás. Você entra aqui com a agulha.
e vai ficar dessa forma assim, ó. Aí é só você vir, porque agora a gente vai aproveitar aqui essa linha pra gente fazer esse reflexo que seria da lente. Então, a gente vai pegar esse restinho de linha que sobrou aqui e a gente vai vir por trás, ó, e enfiar aqui em qualquer lugar, tá? Eu tô fazendo entre a carreira 2 e 3. Entrei aqui nela. Puxei a minha linha. Dou um espaço de aproximadamente 3 pontos ou menos. Entrei aqui. Agora, observe que se eu só puxar, vai ficar meio reto, tá vendo? E a gente quer que faz uma voltinha ali, como se fosse realmente um reflexo de uma lente curvada. Então, o que eu vou fazer? Eu entro aqui, ó. Vou puxar um pouquinho essa linha pra cima. Eu vou entrar aqui um pouco mais acima de onde que eu passei os outros dois. Passo aqui a minha linha por trás. Posso puxar agora para ficar mais retinho. E entro aqui de volta, ó. Bem perto do mesmo lugar, que é no mesmo buraquinho que eu saí, eu entro nele de volta. Para ficar com essa voltinha, ó. Pode ser menos, pode ser mais. Você faz aí o tanto que você achar que vai ficar bom. E agora você vem aqui, você pode dar um nó. E só. Não precisa nem esconder mais, porque a gente vai costurar essa parte aqui na nossa agulha, na nossa câmera, desculpa. Vou só cortar para não ficar essa sobra muito grande. Vou vir aqui cortando esses fios que estão exagerados. Venho aqui no corpo da câmera. E agora a gente posiciona essa lente. Para isso eu vou precisar de alguns alfinetinhos aqui. É só para apoiar mesmo, porque como tá vazio, é uma peça muito estreita, vai machucar. Venho aqui e coloco de forma mais centralizada possível nessa parte verdinha. Outro detalhe que eu esqueci de falar. Observa que nessa parte aqui que a gente fez o BLO, a gente vai deixar ela meio inclinadinha para cima mesmo. Se eu fosse deixar reta, ela ia ficar dessa forma. Mas eu não quero, eu quero que ela fique com essa voltinha para cima, para ter esse aspecto de uma profundidade na lente. Então, eu venho aqui e vou colocar alguns alfinetes. Com muito cuidado para não machucar na hora de costurar, tá? Só prestar bastante atenção. Então, aqui eu já passei, ó, o fio preto que eu deixei de sobra na agulha. E o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, como esse aqui tá pra dentro, eu vou vir onde que tiver mais próximo, o pontinho mais próximo, e vou entrar aqui nessa câmera. E agora é só vir costurando de dentro pra fora, aqui, ó. Eu vou procurando os pontos que são mais próximos e vou saindo aqui. E essa costura não precisa ser absurdamente certinha, pontinho em pontinho, mas também toma um cuidado para não ficar espaçado demais e acabar ficando meio solto, tá? Então aqui, ó, é só fazer isso. Você entra aqui com a sua agulha, ó, pela parte de dentro aqui. Depois, solta um espacinho aqui, ó. E entra de novo aqui no corpo, ó. Até a gente completar a volta toda na lente. Observa que eu tô colocando apenas na parte preta, ó.
fazendo a minha costura na parte preta e não na parte branca. A parte branca eu tô deixando aqui pra dar esse volume, como eu disse, e dar uma sensação de profundidade da lente. Então, aqui, ó, cheguei mais no final. Vou vir aqui. Finalizei. Aí, é só eu vir aqui por dentro. Dar um nozinho. Pra não soltar. E eu posso deixar essa sobra de linha dentro da câmerazinha aqui mesmo. Não vai fazer diferença, né? Porque agora a gente vai colocar o enchimento. Então, o enchimento não precisa ser uma quantidade muito absurda, porque você pode ver que é uma peça bem fininha. É para ser uma peça bem rápida de fazer, bem simples e que seja bonita, né? Então, é só você ir colocando até ficar com a quantidade o suficiente aqui para dar o formatozinho da câmera. Porque agora a gente vai fazer a costura aqui embaixo. Costura também que é muito simples, você vai precisar da sua agulha de tapeçaria agora até no finalzinho do processo de confecção. Então aqui coloquei o enchimento, coloquei bastante, levando em consideração que quando dobrar aqui, ó, eu quero que aqui tenha um certo voluminho, tá? Não posso deixar muito murchinho por cima. Então aqui agora, ó, como a gente fez aqueles pontinhos a mais pra gente conseguir chegar aqui nessa voltinha, então ficou fácil. É só você ligar um ponto no outro ponto, ó. Um ponto dessa metade em um ponto dessa outra metade. Então, eu venho aqui, já dobrei aqui minha peça no meio de novo, ó. Fiz um fechamento aqui dele mais no meio. Vou vir entrando com a agulha. Entrei aqui no meu primeiro pontinho e agora aqui no ponto que está bem na frente dele, ó. E é só vir fazendo isso até no final. Esse daqui é o que eu fiz a costura, então agora eu vou pro próximo ponto e pro ponto que tá na frente dele. Então, muito cuidado para não pular nenhum ponto, nem de um lado e nem do outro. Por exemplo, se eu entrar aqui com essa agulha e vir pra cá, ó, vai pular esse ponto ali e a costura vai ficar errada. Então, é um pontinho na frente do outro certinho. Então, aqui que eu já costurei a metade, eu vou observar se a quantidade de enchimento foi boa, se foi ideal, ou se eu preciso colocar mais enchimento, ó. Então, aqui eu vou empurrar um pouquinho pra me dar esse voluminho aqui na parte de cima, aqui, ó. E eu observo que eu ainda posso colocar um pouquinho mais de enchimento aqui nessa câmera. Então, eu vou vir e preencher esse espacinho aqui que ficou sem. Então, agora é só continuar com a minha costura normalmente. Então, cheguei aqui nos meus dois últimos pontinhos. Finalizei aqui a minha costura, ó. Agora é só ajeitar aqui o enchimento. Vou vir aqui, dar um nozinho na minha linha e esconder. Prontinho, agora que eu fiz isso, é
bem fácil. Eu vou ver aqui o lado que tá com acabamento melhor, que eu acredito ser esse daqui pra cima, e o lado da costura eu deixo pra baixo, que eu acho que esteticamente fica mais bonito. Agora nós vamos pegar um pedaço do nosso fio amigurumi soft na cor preta e vamos usar aqui a agulha de tapeçaria de novo pra gente bordar agora a parte que seria o botão. Então agora é bem fácil, você vai vir aqui no cantinho, ó. Entrou com a agulha. E você vai vir dando voltas, ó, pra fazer esse botão. Até ter um bom volume. Você pode pular aqui, ó, dar um espaço de 1 ponto, se quiser que ele fique mais largo. E vai fazendo até preencher aqui tudo. Pronto, agora que eu fiz essa parte aqui, assim, agora eu vou vir entrando, ó, aqui por dentro de onde que eu fiz esse bordado. Entro com a minha agulha, vou passar aqui e vou começar a dar voltas aqui por dentro para dar um volume maior nesse botão. Tá vendo que já vai ficando mais altinho, ó. Aí eu vou fazer, aqui eu vou dar 3 voltas, acho que pra mim já tá ok, não precisa ser muito exagerado, só pra dar esse volume mesmo. E agora eu já posso aproveitar até aqui mesmo, ó, vou atravessar aqui com a minha agulha e vou vir pra cá, ó, na parte da frente, onde que nós vamos fazer esse visorzinho aqui. E a gente vai começar a dar voltas. Então aqui, eu vim aqui, vou passar pra cá e daqui eu já vou passar pra cima fazendo o desenho do quadradinho certinho pra depois a gente preencher, ó. Então aqui eu fiz na carreira, uma carreira acima da parte verdinha, com altura de apenas uma carreirinha, ó. Então aqui eu fiz na parte de baixo da carreira e aqui eu já fiz na parte de cima. Vou entrar aqui, ó, no mesmo lugar aqui, já vindo para a parte de baixo, ó, fazendo um cruzamento com a agulha. E agora eu vou fazer um X aqui dentro. Então, eu saí daqui, vou voltar para essa ponta aqui de cima. E vou sair com essa agulha nesse lado de cá, para fazer outro X. A outra parte do X aqui, ó. Então, eu saio daqui e vou vir para cá. Daqui pra cá. Então é só eu entrar com a minha agulha aqui e eu vou entrar com ela aqui e sair com ela aqui em cima pra me fechar. Ó. Já tá quase pronto. É só eu vir aqui, fecho aqui, de cima aqui, venho pra baixo. Já saio com a minha agulha aqui para fazer esse fechamento aqui também. Venho aqui. Faço meu fechamento. Já vou sair agora com a minha agulha aqui, ó. Onde que tá essa sobrinha da linha preta pra mim dar um nozinho e esconder. Então, aqui fica dessa forma, ó, bem fechadinho. E aqui eu vou vir dar um nó. E esconder a minha linha, ó. Pra esconder e esse nozinho aqui entrar pra dentro, é só eu entrar no mesmo buraquinho aqui onde que eu saí, ó. Que aí, quando eu puxo pra dentro, ele entra lá pra dentro do buraquinho, ó. E é só fazer a mesma coisa com os dois pedacinhos de linha. Então, aqui eu finalizei a câmera, olha. Terminei de colocar a linha pra dentro. Cortei o excesso das linhas. E é assim que fica. Pra você fazer como chaveirinho agora, é só você passar aqui agora um pedacinho de linha e colocar o chaveirinho. Ou até mesmo aquelas argolinhas que já vem
com a correntinha junto, tá? E é assim que fica, ela é muito fácil de fazer, espero que você tenha gostado. E assim nós finalizamos então a nossa câmera, espero que você tenha gostado dessa receita, espero que você consiga vender bastante chaveirinhos de câmera. E se você tá gostando, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá o like para me ajudar, compartilha com uma amiga para que ela também consiga fazer esse projeto. E não deixa de me seguir nas redes sociais, que lá eu tô sempre compartilhando algo novo. Então eu te espero no nosso próximo vídeo.